Olá, meu nome é Joyce, sou acadêmica em enfermagem e integrante do LAATICS, Laboratório de Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde. E hoje vou apresentar para vocês uma videoaula sobre enzimas. Bem, o que são as enzimas? As enzimas são catalisadores biológicos que aceleram diversas reações necessárias à vida. Ou seja, sem os catalisadores, as reações necessárias para a vida não ocorreriam em uma escala de tempo útil. A maioria das enzimas são proteínas, porém existem algumas moléculas de RNA que possuem atividade catalítica. Algumas enzimas necessitam de outros grupos químicos além dos resíduos de aminoácidos, como um cofator, que são um ou mais íons inorgânicos, ou uma coenzima, uma molécula orgânica ou metalorgânica complexa. Nessa tabela temos alguns exemplos de enzimas que necessitam de cofatores, como por exemplo a catalase, que é dependente de ferro, e a urease, que é dependente de níquel. Já nessa tabela apresentamos exemplos de coenzimas, que muitas delas são derivadas de vitaminas do complexo B, como por exemplo o FAD, que é derivado da vitamina B2, e a tiamina pirofosfato, que é derivado da vitamina B1. Cofatores e coenzimas são grupos prostéticos ligados firmemente ou covalentemente a uma enzima. Holoenzima é uma enzima cataliticamente ativa junto com sua coenzima e ou cofator. E a poenzima é a parte proteica de uma enzima. As enzimas são classificadas por meio de um acordo internacional. Esse sistema divide as enzimas em 6 classes com base no tipo de reação que catalisam. Nessa tabela vemos as 6 classes de enzimas. A primeira são as óxidos redutases, que catalisam reações de transferência de elétrons na forma de íon, hidreto ou átomos de hidrogênio. As transferases catalisam reações de transferência de grupos. As hidrolases catalisam reações de hidrólise. As liases que clivam ligações entre carbono-carbono, carbono-oxigênio e carbono-nitrogênio ou outras ligações, formando duplas ligações ou anéis ou adicionando grupos a duplas ligações. As isomerases que catalisam a transferência de grupos dentro de uma mesma molécula, produzindo formas isoméricas, e as ligases, que catalisam a formação de ligações entre carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigênio e carbono-nitrogênio, por reações de condensação acopladas à hidrólise de ATP ou de outros cofatores. As enzimas também recebem um número de classificação constituído por 4 números. O primeiro dígito indica a filiação a uma das 6 classes principais. Os 2 seguintes números definem a subclasse e a subclasse. E o último é o número da enzima na subclasse. Um exemplo disso é a lactato desendrogenase, enzima que age na conversão do piruvato em lactato, que apresenta número EC 1.1.127, onde o primeiro dígito representa a óxido redutase. O segundo, que a hidroxila age como doador de elétrons. O terceiro, que o NAD oxidado age como aceptor de elétrons. E o último é o número da enzima na subclasse. Nas condições biológicas relevantes, as reações não catalisadas tendem a ser lentas, pois a maioria das moléculas biológicas é muito estável nas condições internas das células, com pH neutro, temperaturas amenas e ambiente aquoso. As enzimas contornam esses problemas ao proporcionarem um ambiente específico adequado para que dada reação possa ocorrer mais rapidamente. A propriedade característica das reações catalisadas por enzimas é que a reação ocorre confinada em um bolsão da enzima, denominado sítio ativo. A molécula que se liga a um sítio ativo e sobre a qual a enzima age é denominada substrato. O contorno da superfície do sítio ativo é delimitado por resíduos de aminoácidos, com grupos nas cadeias laterais que ligam-se a um substrato e catalisam a sua transformação em químicas. Frequentemente, o sítio ativo engloba o substrato, sequestrando-o
completamente da solução, formando um complexo chamado de enzima-substrato, que é fundamental para a ação enzimática. O equilíbrio entre S e P reflete a diferença entre as energias livres de seus estados fundamentais. No exemplo mostrado, a energia livre do estado fundamental de P é menor do que a de S. Então, a variação de energia livre padrão é negativa e o equilíbrio favorece mais P do que S. Há uma barreira energética entre S e P, e para que a reação ocorra, as moléculas devem suplantar essa barreira e atingir um nível de energia mais alto. O topo da curva de energia é o ponto a partir do qual o decaimento para o estado S ou estado P tem a mesma probabilidade de ocorrer. Isso é denominado estado de transição. A energia de ativação é a diferença entre os níveis energéticos basais e do estado de transição. A velocidade de uma reação reflete essa energia de ativação. Uma energia de ativação maior corresponde a uma reação mais lenta. Alguns fatores podem aumentar a velocidade da reação, como, por exemplo, a elevação da temperatura e/ou pressão, ou a adição de um catalisador, como, por exemplo, uma enzima, que acelera a interconversão entre S e P, sem afetar o equilíbrio. A reação é mais rápida quando a enzima apropriada estiver presente. As reações podem ter várias etapas, incluindo a formação e o consumo de espécies químicas transitórias, denominadas intermediários da reação. Quando uma reação como esta é catalisada por uma enzima, os complexos enzima-substrato e enzima-produto podem ser considerados intermediários. Os complexos enzima-substrato e enzima-produto ocupam vales no diagrama das coordenadas da reação. Quando uma reação tem várias etapas, a velocidade final é determinada pela etapa ou etapas com maior energia de ativação. Essa etapa é denominada etapa limitante da velocidade. As enzimas são muito específicas, distinguindo facilmente substrato entre estruturas semelhantes. Como esse enorme e altamente seletivo aumento de velocidade pode ser explicado? Qual a fonte de energia para essa grande diminuição nas energias de ativações das reações específicas? A resposta para esses questionamentos pode estar relacionada com a formação de muitas ligações fracas e interações entre enzima e substrato, contribuindo tanto para a especificidade como para a catálise. Essas interações diminuem a energia de ativação, acelerando a reação por fornecerem condições para que a reação ocorra por uma via alternativa de baixa energia. As interações fracas são otimizadas no estado de transição. O que realmente distingue as enzimas de outros catalisadores é a formação do complexo enzima-substrato específico. As interações entre substrato e enzima nesse complexo é mediada por ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e interações iônicas. A formação de cada interação fraca no complexo enzima-substrato é acompanhada pela liberação de uma pequena quantidade de energia livre, que estabiliza a interação. A energia proveniente da interação entre enzima e substrato é denominada energia de ligação. A energia de ligação é a principal fonte de energia livre utilizada pelas enzimas para diminuir a energia de ativação das reações. A formação do complexo enzima-substrato não é por si só uma explicação, embora algumas das primeiras considerações sobre os mecanismos de ação das enzimas tenham começado com essas ideias. Estudos levaram a propor que as enzimas seriam estruturalmente complementares a seus substratos, de modo a se encaixarem como uma chave em uma fechadura. Entretanto, essa hipótese pode ser enganadora quando aplicada à catálise enzimática. Uma enzima totalmente complementar a seu substrato seria uma enzima muito pobre. Por exemplo, considerando uma reação imaginária da quebra de um bastão de metal magnetizado. A reação não catalisada está demonstrada por esta figura. Duas enzimas imaginárias
poderiam ser usadas nesta reação, duas bastonases. A primeira é perfeitamente complementar ao substrato. O sítio ativo dessa bastonase é um bolsão delimitado por ímãs. Para reagir, o bastão deve atingir o estado de transição da reação. Mas se o bastão se encaixa tão perfeitamente ao sítio que não consegue se dobrar, pois com o dobramento haveria a eliminação de algumas das interações magnéticas entre o bastão e a enzima. Uma enzima desse tipo impede a reação, porque estabiliza o substrato ao invés de desestabilizá-lo. No diagrama das coordenadas da reação, esse tipo de complexo da reação corresponderia a uma energia a qual o substrato teria dificuldade de escapar. Uma enzima dessa seria inútil. Na noção moderna de catálise enzimática, para poder catalisar reações, as enzimas devem ser complementares a seu estado de transição. Ou seja, as interações ótimas entre enzima e substrato só ocorrem no estado de transição. Aqui temos demonstrado como uma enzima dessas pode funcionar. O bastão de metal liga-se à bastonase, mas apenas um subconjunto das interações magnéticas possíveis é usado para formar o complexo enzima-substrato. Assim, o substrato ligado ainda deve ter um aumento na energia livre para garantir o estado de transição. Agora, entretanto, o aumento de energia livre necessário para tensionar o bastão em uma curvatura e quebrar parcialmente a conformação é compensado pelas interações que se formam entre a enzima e o substrato no estado de transição. Muitas dessas interações envolvem partes do bastão distantes do ponto de quebra. Assim, as interações entre a bastonase e as regiões não reagentes do bastão fornecem parte da energia necessária para catalisar a quebra do bastão. Esse pagamento de energias traduz-se em diminuição efetiva da energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. As enzimas reais agem segundo um princípio análogo a esse. Chegamos no final de mais uma videoaula. Se você gostou, por favor, clique em curtir, se inscreve no canal e não se esqueça de visitar e compartilhar a nossa fanpage no Facebook, que é LATIX UFCG. E até a próxima!